Boa tarde a todos, dando sequência a mais uma aula, mais um encontro, nesta tarde de sábado agradável. Vamos fazer a nossa oração inicial para que tudo possa transcorrer com calma, com tranquilidade, com parcimônia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações e novos erros, principalmente daqueles que residem dentro de nós mesmos. Que assim seja, assim se faça e assim se cumpra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, pois vosso é o reino, o poder e agora para todo sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções. A mensagem de hoje do livro Sinal Verde é de número 5, Entre Cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto da liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais, com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do ter com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Bem, agora convidamos a professora. Dê um parecer sobre a leitura. Bem, as relações, elas constituem-se à medida que nós tenhamos laços de afeição, de identidade, de gostos comuns, mas sempre sendo necessário entender o momento do outro e entender as possibilidades que o outro tem de oferta para a construção de uma relação saudável. Duas pessoas, elas se elegem, elas se encontram, convivem, se elegem e passam a dividir, a partilhar o pão, não só o pão, mas as vidas, com um propósito, com um objetivo, com um objetivo maior, digamos. Não pode se perder isso. Um é a extensão do outro. O respeito deve vir sempre, primeiro por quem somos, também respeitando as relações íntimas e também o livre-arbítrio, digamos assim, de cada um. Para mim é isso que fica. E finalmente convidamos a professora titular da cadeira, a senhora Eliana. Boa tarde a
todos. Vamos iniciar a sétima aula. Essa é a aula que se refere a matrimônio e ligações refere-se ao casamento, divórcio e ao casamento e ao divórcio. O objetivo dessa aula seria conscientizar os alunos que todo compromisso afetivo gera uma responsabilidade conforme a moral de Jesus, nosso norteador em todas as questões gerais. Bom, o compromisso afetivo, que é o casamento ou o divórcio, pela lógica do conhecimento da doutrina espírita, se nós analisarmos o real compromisso afetivo, provém do limite pessoal de respeito ao próximo, ou como disse o Espírito Lázaro, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite que nós não desejamos ver transposto em nós mesmos, né? Isso é de muito simples entendimento, mas tem uma profundidade enorme. Quando resolvemos contrair o matrimônio, fazer parte desse fundamento que é o casamento, nós temos que ter a convicção de que nós estamos entrando numa relação onde há limites de respeito, limites de convivência, limites de compreensão até. Por quê? Porque eu não quero que o outro faça comigo ações ruins, ações desrespeitosas. Eu não quero para mim o que é ruim, mas eu tenho que ter a convicção de que eu também não vou oferecer isso para o outro. Então, aonde começa a minha liberdade, eu tenho que prestar atenção se ela não está deparando com o direito do outro. O casamento, ele é uma das instituições de maior avaliação dos nossos conceitos gerais. Você vai avaliar e vai entender se você tem a condição ou não de dividir espaço, vida, condição financeira com o outro. Só um minuto. Mas papai, Eu ouvindo. Os conceitos básicos que o poderoso amado Mestre Jesus nos ensina, um dos conceitos básicos que o poderoso amado Mestre ensina, ele está ligado, ele tem como principal ponto amar o próximo como a si mesmo, e esse é um dos principais conceitos do casamento. Se você pode amar a si mesmo, você é capaz de doar esse amor para o outro e conseguir ter ali uma troca condizente, né? Amar ao próximo como a si mesmo é lei a se cumprir no mais importante compromisso afetivo que assumimos, que é o casamento, que é fundamentado na união conjugal e tem como objetivo a renovação, a espiritualização dos seres em assistência mútua, comprovação do progresso das sociedades humanas em todos os povos em diversas condições. Então, o que a gente consegue entender do casamento? Por que optar pelo casamento? O casamento significa uma evolução social. Ele significa um momento onde você, enquanto pessoa, está entendendo que pode criar uma situação de renovação para si, mas também para o outro, porque a convivência em comum, viver em comum não é simples. Então, essa escolha, sendo o compromisso afetivo mais importante que nós assumimos, você tem que ter a convicção de que está fazendo uma escolha para renovação mútua, para ajuda mútua e que teremos aí uma maior condição de elevar a nossa condição espiritual. Por quê? Porque a
ali na construção, na união, na troca com o seu próximo, você estará dando fluência aí para a caminhada de vida que você, né, tem o direito e dever, né? Direito e dever é mais justo. Bom, porque comprovação do progresso das sociedades. Se lá no tempo das cavernas as pessoas viviam de qualquer jeito, uniam-se de qualquer forma, as relações podiam ser em todo e qualquer lugar, você congregar isso é uma forma de evolução social. Por quê? Porque aí você começa a criar o conceito de família, de respeito familiar, de inter-relação familiar, né? Bom, não significa que essa união familiar ela é a solução espiritual, ela pode ser um encaminhamento para um aprendizado espiritual. Nós podemos observar muitas vezes que na vida familiar é onde nós mais aprendemos, é o local que nós às vezes temos os mais intensos inimigos, os mais intensos adversários, né? Mas para o final da palestra a gente conversa sobre esta parte, por favor. Bom, vivemos hoje a chamada crise do casamento, né? Todo mundo casa e descasa com muita facilidade, né? E essa crise, ela implica, ela nos leva a uma condição primitiva, mais primitiva, do que nós esperamos. Por quê? Porque se nós podemos nos unir, como lá nos primórdios, de todo e qualquer jeito, nos separar de todos de todo e qualquer jeito, nós estamos voltando a uma condição que não condiz com alguns preceitos básicos, né, do respeito ao próximo, da criação de estrutura de vida, da caminhada espiritual. Né? Não digo que seja o único caminho de ascensão, mas é um dos principais. O casamento ele pertence às leis divinas que buscam o progresso humano através da afeição e facilitará na vida familiar a educação dos filhos com a responsabilidade dentro da lei de amor. Então, se o casamento é uma das leis divinas e nós buscamos o cumprimento destas leis divinas, não significa que elas são imutáveis, únicas, não se pode transgredir nunca essa lei. Sim, nós podemos, em caso de grande necessidade, transgredir essa lei. Ou seja, você é uma pessoa que se casar, você vai ter mais problema do que solução, você não vai constituir família, tá? Não é porque você tem essa condição que você está transgredindo as leis divinas. Não é isso. Nós temos as leis, mas nós sabemos que existem exceções às leis. Só que no momento, com essa crise que nós estamos vivendo, existem mais transgressões do que a mantenedura dessa lei, né? Então, é interessante avaliar por que se busca o casamento, com quem se busca, qual é o objetivo. Não adianta você basear um casamento apenas é uma lei divina que tem que cumprir. Não adianta. Você tem que ter as suas bases de escolha, você tem que ter as suas bases de intuição para saber que você não está fazendo uma coisa à toa, você não está apenas cumprindo por cumprir, tá? Por favor. O casamento é exercício de dedicação, encantamento, reajuste, crescimento, é o uso da lei da atração através da energia sexual. Também significa reencontros espirituais. Então, o casamento ele é um exercício de dedicação mútua. Não existe mais aquela condição de vou me casar para que aquela pessoa me sirva. Vou me casar em busca da herança daquela pessoa. Isso não é justo consigo mesmo. Eu digo, então, para a formação de uma sociedade, uma base familiar. Reajuste. Bom, quando o casamento ele serve como reajuste, esse reajuste pode ser espiritual ou pode ser material.
Você pode ter uma vida promíscua e encontrar alguém que vale a pena e criar ali um casamento que ajustasse a sociedade da forma que for possível. Crescimento espiritual, crescimento social. Um sozinho muitas vezes não consegue, mas na constituição do casamento eles se unem e acabam trazendo, sabe, condições de vida melhor, condições de emocionais melhores, né? Uso da lei da atração através da energia sexual. Olha, muitas vezes nós somos ensinados que o sexo ele acaba sendo algo pesado, negativo, pejorativo. Mas quando você olha para o casamento, você olha para o seu pai e sua mãe e fala, peraí, mas ele teve sexo. Teve sexo em continuidade da família, teve sexo em comprovação do amor, teve sexo no brilho que um teve para o outro, no encantamento. Então, esta antiga condenação, ela tirava o brilho da lei da atração. A gente pode compreender, não é obrigatório. Tem que ser bonito, tem que ser bom, tem que ser positivo o sexo do casamento no sentido de procriar, no sentido de ter prazer, no sentido de se completar. Né? Antigamente era muito feio fazer sexo, né? Era escondido. E os casais podem e devem fazer muito. E encontros espirituais. Dentro das leis da reencarnação, muitas vezes a gente tem no casamento exatamente aquela pessoa que é quem vai nos melhorar, que vai nos ensinar. Isso é mútuo. Ele te ensina, mas você também ensina para ele. Ele cresce, mas você também tem que crescer. Então, esses reencontros espirituais que não são facilmente explicáveis, eles ocorrem também através do casamento, tá? Bom, o casamento culto religioso na igreja, ele não é uma obrigatoriedade, pelo menos é assim que o Espiritismo entende, tá? Porque a festa do casamento, ela significa apenas uma satisfação para a sociedade, né? Então, se é uma satisfação para a sociedade, você tem que ver se é uma satisfação também que vai preencher aí as condições e as necessidades do casal. Às vezes o casal empenha todo o dinheiro no casamento, depois começa um casamento capenga, com dificuldades, e não é esse o caminho, né? Muitas vezes, se você puder apresentar a Deus, eu assisti um casamento muito bonito, que eu me recordei agora, do casal se apresentando a Deus na beira do mar. Gente, foi muito mais completo do que os dois na igreja, era de branco, eu não estou condenando, estou apenas exemplificando. Assim, um momento que a luminosidade que você via em volta daquele casal, as ondas do mar eram uma sinfonia. Então, aquela apresentação para o universo, para Deus, ela foi muito completa no sentido de almas que se encontraram e queriam estar juntas, queriam ter uma troca, queriam oferecer um para o outro a continuidade da história deles. Entendo que seja talvez até mais perfeito, mais rico para aquele casal do que colocar aquele monte de coisa, chamar aquele monte de gente, dar aquele tanto de comida, que muitas vezes acaba sendo um momento onde as famílias brigam, onde o vestido rasga, onde o bolo cai, e ninguém está querendo isso. Né? Licença um momento, só vou dar uma variedade. E sim, eu falo disso porque no Espiritismo não é composto de cultos religiosos, né? Porque, como eu falei para vocês agora, essa coisa toda de festa, de igreja, são representações, são elementos transitórios, né? E muitas vezes eles têm alteração conforme a época, conforme a localização. Para algumas pessoas, o casamento tem que ser na igreja budista, outro na igreja católica, ou em outros tempos o pai tinha que levar no altar, senão o casamento não era reconhecido, ou
para nós, um casa com um, mas em outros lugares do mundo, um casa com 3, 4, 5 e por aí vai. Então, é muito mutável essa situação, né? A situação do casamento ela é mutável, ela é regional, ela é periódica, tem muitas questões que tem que ser analisadas, né? Então, o importante dessa cerimônia, né? Não é dessa cerimônia, desse fundamento que é o casamento, está na verdade da relação que a gente vai constituir, da troca nessa relação, do que cada um busca como engrandecimento social, espiritual, mas não é um engrandecimento financeiro, pode ser também, mas não é apenas isso. É onde você pretende dar um passo para constituir algo maior, para constituir uma rede familiar estruturada. Bom, sobre todas essas questões que nós falamos, dentro da questão do casamento, existe a disparidade humana, existe o desgaste, existem momentos dificílimos. Você fez aquela escolha, quer estar ao lado da pessoa, quer construir com a pessoa, mas por algum motivo, não foi possível, não há entendimento, acaba surgindo dentro do lar dificuldades humanas, dificuldades financeiras, um não escuta mais o outro, a coisa está difícil, tá? É melhor não separar? Mas também não é proibido separar-se. Dentro da doutrina espírita nós entendemos que se não é para você atrapalhar a vida do outro, se é para amar o próximo como a ti mesmo e você deixou de amar, então alguma coisa está começando a dar errado, né? E dentro desse, alguma coisa começou a dar errado, a gente vê aí a possibilidade nós vemos a impossibilidade da indissolubilidade absoluta do casamento, tá? O Livro dos Espíritos, de 2015, na questão 697, feita por André Luiz, a resposta do Espírito da Verdade foi que essa indissolubilidade, o que Deus uniu, o homem não separe, é uma lei humana muito contrária à lei natural. E a lei natural, ela é composta pelo amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo fica difícil quando você está numa convivência onde nada mais vale nada, onde tudo ficou difícil, onde as pessoas começam a se desrespeitar, a se violentar. E este não é o objetivo do cumprimento das leis absolutas, né? Quando nós não estamos mais dentro de um relacionamento sem cumprir essas leis que são absolutas e universais, aí sim que vem a questão em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Não creio que essa seja a vontade divina, não creio que essa seja parte dos ensinamentos básicos que nós temos dentro da nossa ética de vida, de moral. Então, assim, quando nós falamos sobre o divórcio, nós não devemos incentivá-lo, chegar para um casal e, olha, separa mesmo. Não existe isso, né? Não podemos, enquanto pessoas com ética humana, fazer isso. Mas quando começa a surgir a questão do divórcio, o divórcio é um processo que vai desarmonizar a evolução, e isso pode ser interrompido na finalização do casamento e sendo jogado para outras encarnações, né? Você tem o direito de separar-se? Tem. Mas isso
tem que ser em prol de um mal que seja em prol do mal menor, mas em casos extremos isso é admissível no divórcio. Então, a avaliação que você faz para casar-se é muito parecida com a avaliação que você faz para separar-se. Você tem que ter um crivo do estou buscando constituir algo que seja positivo, que seja uma estrutura básica para minha família, para criar meus filhos, ótimo. Mas você também tem que ter um crivo muito objetivo quando vai separar-se, porque você vai estar desarmonizando aquilo que você mesmo buscou criar. E essa desarmonia, ela vai trazer para você resultados que podem estar aí para ser consertados em outra fase do seu espírito. Esta não é a verdadeira busca. Então, analisar no início para não precisar condenar no final, né? Bom, eu estou voltando num ponto que foi uma palavra do Livro dos Espíritos, do Espírito da Verdade. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus os obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Deus não obriga, né? Tem aí uma questão de opção. Nós temos o direito à opção. Dentro dessa questão existe o livre-arbítrio. Mas quando nós estamos no uso do livre-arbítrio dessa questão que é o divórcio, nós vamos pesar, na verdade, a nossa existência e a continuidade das existências que vivem no nosso entorno e que dependem do nosso dia a dia, da nossa educação e por aí vai. Bom, em se tratando das ligações consanguíneas no casamento, o casamento significa a formação de uma família. E na formação dessa família vem as ligações consanguíneas, que são os nossos filhos e netos. As ligações consanguíneas, muitas vezes, elas não significam um laço absoluto com a sua família espiritual. Então, nós temos a família terrena e a família espiritual, né? Muitas vezes nós temos aqui, nos laços da família terrena, o verdadeiro aprendizado no convívio, no esclarecimento, na busca das questões humanas que nós mais deixamos pendentes, né? Então, assim, exemplificando só, a minha família de hoje não significa que é a minha família espiritual, né? Não significa que é aquela família que é a que realmente me assiste, que eu tenho uma ligação afetiva espiritual. Muitas vezes na família terrena é a que veio nos ensinar a caminhar, a nos entender, a aprender a lidar com o mundo. Isso explica, muitas vezes, porque os laços familiares eles são tão frágeis, né? Porque muitas vezes nós não estamos com a nossa família espiritual. Pode até acontecer de estar, mas muitas vezes nós não estamos. Então, as pessoas ficam surpreendidas e falam, nossa, mas aquela filha não acata e não respeita a mãe, aquele filho, aqueles irmãos. Sempre existe uma grande avaliação sobre essas questões familiares. Mas elas existem porque, na maioria das vezes, nós estamos, em cada uma das nossas encarnações, envolvidas por espíritos simpáticos e não os espíritos da ligação espiritual. Isso é estranho, mas é necessário, porque aqui nós estamos apenas passando para a evolução do espírito. Enquanto a gente passa por aqui, a gente tem aqueles que vão nos ajudar a aprender muito mais. Aquele que quando te cutuca faz você ter uma reação verdadeira. Aquele que quando te cobra faz você entender que, olha, eu acho que
aprendendo materialmente e espiritualmente com esses espíritos simpáticos. Fez a passagem. Quem você reencontra? A sua família espiritual. Né? A sua família espiritual. E até mesmo Jesus, numa frase, ele diz: eis meus verdadeiros irmãos e a minha mãe, referindo-se ao universo, referindo aos irmãos que é a população toda, todos nós somos irmãos. Bom, a pergunta, por que numa mesma família encontramos seres tão diversos uns dos outros? É porque esses seres diversos vieram na nossa família, vieram na nossa convivência, para que nós possamos nos melhorar, exercitar, crescer enquanto ser humano, fazer de nós alguém com melhor condição de caminhar para a nossa grande morada na espiritualidade e no universo. Bom, por hoje é o que eu tenho a passar para o grupo. Vou passar a palavra para o Gabriel, tá bom? Eu posso fazer? Talvez eu não tenha entendido, né, na apresentação, mas lá no começo você traz que o Espiritismo entende o casamento como uma lei divina. É isso mesmo? Sim, você poderia explicar? O casamento é um dos sacramentos, né, segundo a Igreja Católica, que compõe as leis universais. Então, os 7 sacramentos, eles compõem as leis universais, né? Que é o batismo, o casamento, eu não lembro de todos os sacramentos, mas eu fui até esse. Assim, por que compõe uma lei divina o casamento? Porque ele propõe a união dos seres para a criação familiar e a evolução de cada um daquele grupo. Tá? Aí nós estamos falando da família material, aquela família que é o pai, é a mãe, os filhos, e não deixa de ser família aquele que é o pai que adotou a criança, a mãe que adotou a criança. Essas são as ligações materiais que nós temos. Só que esta ligação é para a nossa evolução social e para a procriação. Ela é também para que nós tenhamos a base estrutural. Na família, nós conseguimos transpor o que nós temos de amor, conseguimos transferir o que nós temos de aprendizado e educação. Isso é muito importante na formação material, mas isso vai refletir na sua formação espiritual. Respondo a sua pergunta? Responde, mas eu discordo. Não, pode falar. Responde, mas eu discordo. Eu acho que é uma lei social, né? E quando você diz, olha, a questão de sociabilização, evolução, reprodução, convivência, até aí, ok. Também entendo que todos os espíritos afins reencarnam e passam a ter, digamos que um convívio, uma missão comum até, não sei. Mas eu penso que cada um está num degrau diferente de evolução. E muitas vezes as relações estão tóxicas, né? E começamos a fazer mal uns aos outros. Então, o divórcio, ele tende a ser, para mim, não é um alívio, não é isso, mas tende a ser uma ferramenta aí de poder fazer com que esses dois seres tenham novas possibilidades de ir para a vida de acordo com os seus valores. Quando eu falo em lei universal, a gente referiu-se às famílias físicas, né, do plano dos encarnados, mas nós temos também as famílias espirituais, que são aquelas a qual nós retornamos. Tá? Agora, quando nós falamos do divórcio, nós estamos falando aqui que ele pode
ocorrer em prol de um mal menor em casos extremos. Ele é admissível no Espiritismo a partir do momento que ele esteja atenuando situações graves, como você falou. Então, assim, é uma lei, mas nós sabemos que existem exceções às leis. Algumas exceções no sentido de eu vou deixar os dois juntos para eles se matarem? Peraí, eu sou o pai deles, eu não posso deixar. Então, eu permito que eles se separem em prol de um mal menor. Porque se ocorre esse mal, isso vai para outras e outras encarnações e outras soluções. Então, considerando-se como lei universal, a gente entende que um Brasil, mas há casos em que a rebeldia é tal que é melhor interrompermos, alongarmos o processo para evitar males maiores, entendeu? Respondi? Essa questão que o Marcelo trouxe é interessante, mas quando a gente fala sobre casamento, né, a gente tem que entender que ele está dentro de um contexto que aí eu entendi o que o Marcelo quis dizer sobre uma cultura social e material, a palavra casamento. Mas a palavra casamento dentro da estrutura, no meu entendimento, ela nos condiciona a formação da família. E esse texto que a Eliana trouxe, se a gente reparar bem, né, e aí é uma visão que eu tenho a partir do meu ponto de vista sobre a minha persona, e aí eu entendo o seguinte: quando a gente olha essa lei divina que envolve a formação familiar, seja ela material ou espiritual, a gente entende que a gente tem um silo de um grupo, de uma psicosfera, na qual a gente se associa para exercitar a formação e o desenvolvimento do nosso ser. Quando a gente olha a família, ela é exatamente a estrutura social, onde a gente tem a estrutura social humana. Então, as palavras que a Eliana trouxe, se a gente ampliar essa visão, a gente vai ver o seguinte: o divórcio. O divórcio é a destruição de algo, seja temporal ou seja atemporal, de um rompimento. Aí a gente contradiz, né, se encontra com a lei da destruição. Na lei da destruição, tudo significa que tem um ciclo. Dentro da lei divina, quando ela fala da dissolução do casamento, é porque pode ter chegado ao fim de um ciclo. Quando a gente tem uma visão e um comportamento meramente materialista, esse rompimento do ciclo sem a consciência, a gente pode ter os desequilíbrios emocionais do conflito. E esse exemplo da dissolução, ele traz exatamente nas outras relações que a gente tem das nossas áreas do comportamento, né? Então, assim, quando eu estudei isso e você falando, me veio novamente essa reflexão, né? E aí nos traz de várias filosofias, de várias teses dentro da doutrina espírita sobre essas relações da família. E quando nos mostra, né, a Luísa fala muito isso, a Luísa traz muito isso nas leituras dela, nas palestras dela, né, sobre a formação da família, dos nossos congênitos para o nosso desenvolvimento, né? E isso se comprova. É uma matéria muito, muito legal. Mas o casamento, na minha visão, né, e o que eu estou dizendo não necessariamente reflete o que a doutrina espírita prega sobre a palavra casamento. Mas eu entendo
brincadeira aqui, né? Então eu vivo fora da lei. Mas mais do que isso, som, falou? Então, mais do que a convenção social do casamento, eu penso que nós temos aí várias modalidades, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha família, minha mãe faleceu, meu pai casou-se novamente, né? Então, tudo bem, a minha mãe faleceu, não tinha o que fazer. Mas a partir daquele momento, uma outra pessoa entrou nesse círculo familiar, nessa família, né? E outras relações se desenvolveram a partir disso. Relações de amor, de ódio, de diferença, de compreensão, de incompreensão, né? Hoje temos também o casamento com pessoas do mesmo sexo, casamento de pessoas que já se divorciaram, que têm filhos e que aí se conhecem, e aquela história, juntamos os meus e os seus. Então, eu entendo sim que o casamento, enquanto uma organização social, é válida para promover todo esse processo de socialização e de produção de cultura aqui no termos de conjunto de hábitos, valores, crenças, enfim. E que isso é constante, como a gente fala, uma elipse, né? Porque isso muda o tempo todo à medida em que a sociedade evolui ou involui, né? Mas não torna menor os valores, e eu entendo também, é importante ter o casamento fixado para poder constituir família, trazer almas ao mundo e poder continuar, né, a perpetuação da raça. A doutrina, ela não lida, né, e talvez eu não tenha sido muito objetiva, mas ela não lida com a forma convencional, né? Não lida apenas com o que convencionou-se com o tempo. Lida com a instituição de relações aonde você tenha o objetivo de conduzir, de criar uma estrutura para continuidade, seja com filhos, sobrinhos, afilhados, você constituir uma família. A composição atual da família, ela não é mais aquela que a mídia passou, né? A família de margarina, papai, mamãe e filhinho. Isso não existe mais. Isso é um conceito extremamente já desfeito e apoiado pela doutrina, no sentido de que a verdade das ações, o objetivo verdadeiro de criar uma estrutura familiar, este é o conceito da doutrina, né? Amar uns aos outros assim como nos amamos, né? Então, o que eu destaquei é assim: a doutrina, ela não tem cultos religiosos exatamente por causa desse pró-forma. Esse pró-forma não atende ao ser humano, atende a alguns conceitos sociais, alguns, não todos. Então, volto a dizer, cultos religiosos são a representação de elementos transitórios imutáveis conforme a sua época, mas o Espiritismo não realiza cerimônias, pois não há na doutrina rituais de nenhum tipo. E a indissolubilidade absoluta do casamento no Espiritismo ela é vista como uma lei humana contrária à lei natural. Tá bom? Bom, agora Agradecer e finalizar
finalizar a aula. Se tiverem perguntas, podem mandar pelo WhatsApp. Obrigada à presença dos encarnados, aos desencarnados. E eu vou pedir aos professores, mestres, presentes, pedir para o Gabriel fazer a oração de fechamento, por favor. Vamos, então, agradecendo a espiritualidade de luz, que aqui nos auxiliou nesta tarde de sábado, um dia especial, onde nos encontramos, refletimos sobre a vida, estudamos as referências que temos na doutrina dos Espíritos. Nessa vibração, agradecemos a Deus, a Jesus, a falange de luz da nossa casa Recanto de Interlagos, a falange de São Leocádio de Maria, e tantos outros que vêm se conectando ao nosso lar. Agradecemos a oportunidade dos trabalhos que aqui realizamos na casa, de segunda a sábado, onde temos a oportunidade do conhecimento, do equilíbrio das nossas energias, do equilíbrio do nosso campo mental psicosférico, para nos reencontrarmos com as leis divinas que aqui estudamos e refletimos. Nesta vibração, agradecemos na prece de Jesus e de Maria, pedindo a proteção à nossa casa de trabalho espiritual, pedindo à nossa casa aonde nos encontramos com os nossos familiares, lembrando na estrutura relacional que entendemos como a oportunidade do desenvolvimento e do crescimento, e nessa esfera de luz, através da prece, pedimos a proteção, o equilíbrio, a paz, o amor, a fraternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos também aos nossos mentores individuais, a todos os encarnados e desencarnados que estão aqui presentes nesta sala. E agradecemos a oportunidade de recebermos mais um ensinamento de luz. Fé e equilíbrio em todas as direções.